O terremoto que pode mudar o Japão. Baka Gaijin, tá? Vídeo patrocinado pelo Igor Cardoso. Bora ver. Uma dúvida que muita gente sempre tem é sobre os desastres naturais, né? Aqui no Japão, eu sempre recebo muita pergunta. Como fala B com japonês? Yokocho. O pessoal falando de terremoto. Terremoto. Cara, eu tenho esse medo. Pra mim, o Japão, Nova Zelândia, Austrália, Indonésia... São países que, sei lá, mano, eu tenho um sentimento que são pica. Mas no primeiro abalo natural... catastrófico... Opa... catastrófico, o país acaba. Né, como é que é? E eu sempre falo que tem bastante mesmo, né? Terremoto tem toda hora, mas geralmente são pequenos, né? Que a gente nem sente direito, a gente nem sabe direito se aconteceu mesmo ou não. Mas são coisas comuns, né? Os desastres naturais, eles são comuns aqui no Japão. E eu nunca me aprofundei muito. Japão é um país fudido, né, mano? Desastre natural pra caralho. É um país pequeno. 70% do país é formado por montanhas. Não tem solo suficiente pra plantar. Não tem solo pra poder criar bicho direito, porque não tem espaço. E os caras... high level, né? Bizarro. Muito deles em nenhum vídeo, nada. Então eu resolvi fazer esse vídeo falando um pouco sobre as previsões que os especialistas têm aí para os próximos anos, para as próximas décadas, de como esses desastres podem acabar influenciando aí no curso do Japão, tá ligado? E mesmo assim, quarta maior economia do mundo. Já foi a segunda, né? Agora tá em quarto. Tá caindo. Vou falar um pouco sobre isso. E é isso aí, mano. Bom, mais uma vez aqui em Ginza, tô direto aqui, a região mais... Ginza, onde ele falou que tem becos muito interessantes, tá? Quer saber onde ele falou isso? No top 10 becos do Bakagajin, que eu reagi aqui no canal. Só clicar no card, hein? Porra, eu tô muito youtuber, cara. Cara de Tóquio, o bairro mais chique de Tóquio, mais luxuoso. Sempre falo, né? Toda vez que eu passo aqui eu falo a mesma coisa, mas é interessante, o pessoal pergunta, né? O metro quadrado aqui É maneiro mesmo, olha lá, bonito. é um dos metros quadrados mais caros do mundo, né? Acho que, se eu não me engano, é $2.000 o metro quadrado aqui em Ginza. Caralho. Então, só tem realmente loja de grife, loja cara aqui. É um dos bairros mais luxuosos do mundo. E de noite na chuva fica muito bonito, porque tem muita luz, bastante reflexo. Maneiro mesmo. Então eu gosto bastante de gravar aqui. Tem bastante beco também para passar. E... enfim, né? A gente já falou aqui algumas vezes, aqui no canal, sobre os problemas que o Japão enfrenta, né? Problemas que a sociedade japonesa enfrenta. Problemas econômicos, né? Sociais, que a longo prazo podem ser extremamente prejudiciais para o Japão. Tipo terremoto. Em 2011 teve um fudido lá embaixo, né? Do Japão. Que matou legal a galera. Que são esses problemas, né? Com a baixa natalidade, né? Dos japoneses. O envelhecimento da população, né? Tem muita gente morrendo, pouca gente nascendo. Existem estudos aí que apontam que isso vai acabar acarretando no colapso da sociedade japonesa, né? Um colapso populacional no futuro. E falta de mão de obra, né? Principalmente no... Tá esquisito o bagulho. Bakagajin acelerado não dá. Esquisito. setores mais braçais, nas fábricas, falta gente para trabalhar, economia estagnada, excesso de trabalho, né? Enfim. É claro que a economia do Japão vai descer, né? Isso que ele tá falando é verdade. Morre muita gente, nasce pouca gente, a economia tá estagnada, tá faltando mão de obra. Tá fudido, mano. São muitos problemas, né? Que a gente fala aqui. O nosso Japão vai acabar. Lidem com A isso. gente já citou esses problemas diversas vezes aqui no canal. Mas todos esses problemas socioeconômicos, eles ainda são problemas solucionáveis, né? A gente sabe que o governo japonês, ele demonstra ali uma certa displicência ali, né? Em não tomar as medidas necessárias em relação a esses problemas, né? Que nem a gente sempre fala, né? Que, pô, seria muito fácil abrir as fronteiras, tem um monte de estrangeiro aí. Seria muito fácil de fato. Mas eu acho que o Japão é um país que não sabe lidar tão bem com essa questão. Querendo trabalhar, seria muito mais fácil, né? O Japão facilitar a entrada desses estrangeiros para permitir que eles venham aqui suprir a falta de mão de obra.
Mas ao invés disso, o Japão continua dificultando, né, cada vez mais a emissão de vistos, dificultando cada vez mais a vinda dos estrangeiros para cá. Então É um país que tem uma questão de... Essa questão do Japão não querer abrir para os estrangeiros remete muito também ao Japão antigo, né? A todo o preconceito que teve com estrangeiros e ainda tem enraizado na sociedade, na minha opinião, né? Isso rola. E, tipo, eles têm uma honra muito grande. Tipo, nós japoneses somos superiores, nós vamos lidar com esse problema, não precisamos de estrangeiros. E aí acaba se fudendo, irmão. vai Senta no colo do palhaço. perpetuando os problemas que o Japão já tem. Mas ainda assim, né, que nem eu falei, são problemas solucionáveis, né? A gente aqui mesmo falando, a gente consegue pensar em soluções, né? Pô, facilita a entrada dos estrangeiros, eles começam a trabalhar, vai poder diminuir a carga horária dos japoneses, os japoneses vão ter mais tempo para ficar com a família, pode aumentar a taxa de natalidade, pronto, né? Vai resolvendo tudo aos poucos. Vai resolvendo tudo aos poucos, de fato. Não é difícil não, velho. Lidar com problemas no Japão, não. Não é difícil não, velho. É eles que complicam a parada. Porque eles são muito, tá ligado? Muito conservadores, muito sisudos. Então, assim, independente de qualquer coisa, né? O Japão também é um país rico, é a terceira maior economia do mundo, é um país que Fala! tem muita influência internacional, né? Então é realmente Pô, esse difícil ônibus aí é pica, hein, mano? Olha que ônibus de maneiro. imaginar que o governo vá permitir que Essa mentalidade é alienígena pra brasileiro que sempre teve presença de estrangeiros. É, mano. Porque o Brasil, ele é isso, né? É essa mixigenação de culturas e a gente vive disso. Então pra gente é muito mais comum, mas lá no Japão os caras são fechados. esse tipo de problema socioeconômico E é um país que por muitos séculos foi fechado mesmo, literalmente. acabe levando a uma crise irreversível, né? São problemas graves, se não for feito nada, vai acontecer, mas são problemas solucionáveis, né? Cabe só uma boa administração ali do governo para resolver. O problema é que o governo japonês ele é extremamente conservador e em alguns aspectos até mesmo fascista, né? Mas... Agora, tirando esses problemas socioeconômicos, o Japão também enfrenta um outro tipo de problema muito grave, que todo mundo sabe, e esse sim é um problema que realmente não tem solução, né? Não tem o que fazer quanto a isso. São os terremotos. Na verdade, Os desastres naturais, né? Japão é fudido, mano. É terremoto, maremoto, é tufão, é furacão, é minha pica, é tudo, mano. É Godzilla, caralho. eu acho até interessante de pensar, eu sempre falo isso, né? O quanto esses problemas socioeconômicos eles acabam parecendo pequenos, né? Diante de uma ameaça de desastre natural, né? Faz a gente perceber a nossa insignificância, né? A insignificância da nossa sociedade, porque do dia pra noite a natureza pode chegar e varrer tudo da face da terra sem mais nem menos. Verdade. E aí todos esses problemas socioeconômicos que a gente tinha antes vão simplesmente deixar de existir, porque a própria sociedade vai deixar de existir, né? Importante reflexão de Bakagajin, tá? Então, olha só, eu peguei aqui alguns dados que eu achei interessantes, de um vídeo de um japonês, inclusive, que ele falava o seguinte, né? Primeiro que, assim, o Japão ele é uma ilha, né? Ele ocupa só 0,28% da superfície do planeta. 0,28%. Nada. O Japão Alguém tem dado em casa pra poder complementar o vídeo? Ninguém não? ocupa só 0,28% da superfície do planeta Terra. Ou seja, o Japão é minúsculo, né? É um dos menores países do mundo em extensão. Ainda assim, 7% de todos os vulcões ativos no mundo estão aqui no Japão. 7% dos vulcões ativos no mundo estão no Japão. 10% de todos os terremotos que acontecem no mundo acontecem no Japão. É muito azar, mano. E desses, 20% de todos os terremotos com magnitude acima de 6 na escala Richter, que são os mais fortes, né, acontecem aqui no Japão. Todo ano, cerca de 26 tufões passam em média pelo território 26. do Japão. Então, assim, geograficamente falando, o Japão é basicamente o inferno mesmo. Realmente E é. fora, né, todos esses Digo, desastres naturais, fala do meu japonês, porra.
que acontecem todo ano, né, que acabam se tornando corriqueiros para quem vive aqui. Isso é uma coisa que sempre, né, o pessoal pergunta, pô, Baca, já passou por algum terremoto aí no Japão? Direto, né? Basta você morar um mês no Japão que você vai passar por um terremoto, né? Só que a maior parte deles... Cara, tava olhando os partidos do Japão e o Partido Liberal e a maioria... Calma. Cara, tava olhando os partidos do Japão e o Partido Liberal é a maioria desde 1958. São, tipo, os mesmos políticos há 70 anos lá. Sim. É por isso que eu falo que tem muita herança fascista na política atual do Japão. Porque a gente sabe que depois da Segunda Guerra Mundial, o fascismo japonês não foi simplesmente, tipo, de um dia pra noite, acabou. Continuou. E eles perpetuam isso aos poucos. Não é à toa que é um tabu, até mesmo tu falar da participação japonesa na Segunda Guerra Mundial. Tá ligado? Eles não ensinam isso direito nas escolas. Então, eles enganam a população justamente pra poder se aproveitar disso, mano. O Shinzo Abe, ele tinha várias e várias questões relacionadas a isso. São fracos, né? São coisas que às vezes você nem Que praticamente Shinzo Abe foi a cara do Japão por muito tempo, né? percebe direito e acaba se tornando normal. Eles fazem parte de uma organização chamada Nippon Kaigi, que visa o ultranacionalismo, exatamente. O avô do Shinzo Abe foi um dos caras que montou esse sistema de quase partido único, é verdade, mano. Inclusive no Japão, se eu não tô enganado, teve um representante do Partido Comunista que sofreu um atentado, né, por um estudante, foi morto, não foi isso que rolou? Foi esfaqueado na frente de todo mundo e tal. E desde então, o Partido Comunista no Japão, ele é tratado quase como um crime, né? Eu não sei se lá é criminalizado, porque eu já vi vídeos, tipo, da polícia ainda atrás e tal. Mas é quase como se os caras forem fora da lei mesmo. Pior que acusa, tá ligado? Né? Tufão É muito doido. também, vira e mexe. Sem contar todas as questões sociais do Japão, né? Relacionadas à comunidade LGBT, relacionadas à questão de xenofobia, preconceito racial e tudo mais. O Japão é muito complicado, tem velho. tufão. E aí dá aquela tempestade, pá, se torna normal, né? O Shinzo Abe tá bem caladinho esse ano, mano. Meio esquisito até. Mas fora esses desastres que acontecem toda hora, né? O Shinzo Abe, inclusive, que foi assassinado, né? Por um cara, porque o Shinzo Abe fazia parte de uma seita religiosa que meio que fudeu com a família dele, tá ligado? E o cara ficou doido e foi atrás do Shinzo Abe. E cobrou. O Partido Comunista do Japão não é proibido, mas é muito perseguido, exatamente. É que eu tava falando, eu não sabia se era proibido ou não, porque os caras são tão perseguidos no Japão que passa a sensação que eles são praticamente criminosos, né? O Partido Comunista e os anarquistas são caçados por atentados ao Império, pois no século XX teve um movimento anarquista para matar o Imperador. Caralho, eu não sabia disso não. Existem previsões de desastres mais graves, né? Um em específico, inclusive, que podem e provavelmente vão destruir grande parte do Japão no futuro próximo, aí coisa de 30 anos daqui pro futuro. E aí é lógico, né? O governo tenta. Inclusive a Yakuza foi muito usada para perseguir comunistas. A Yakuza meio que... Assim, é uma máfia, né? Mas se a gente for comparar com o Brasil, é quase que a milícia, né? Querendo ou não, a Yakuza, ela tá interligada com o Estado, com o governo, com as forças policiais. Tipo, não é a mesma coisa, mas, tá ligado? Tem essa parada. É quase o que rola no Brasil, né? Principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo e tal. Qual o tipo de governo atual do Japão? É uma monarquia parlamentar, não é não? Se prevenir contra isso da melhor forma possível. Sim, é muito parecido com a máfia da Itália. A Itália que é um país que tem índice de corrupção gigantesco. É até irônico o Japão ser assim, mas ter várias obras famosas que são claramente de esquerda. É porque muitos autores japoneses são de esquerda. Fizeram parte ou fazem parte dos movimentos comunistas e tudo mais. E eu até acho engraçado o Otaku Médio, inclusive, bater palma pra vários animes e autores que são de esquerda, mas chegar no Twitter ou na vida real, mandar uns takes completamente criminosos, tá ligado? Mas a verdade é que não tem muito pra onde correr, né? Vai ser, inevitavelmente, um desastre que pode sim acabar com o Japão como a gente conhece, né? Vai obrigar o Japão a se remodelar de tão grave que pode ser a situação. É uma série, na verdade, né? Uma série de acontecimentos, um efeito dominó de desastres naturais que muita gente diz que quando acontecer vai ser como se fosse o apocalipse do Japão. Tudo vai começar. Vai acontecer então? Caralho. Segundo os especialistas, né, os estudos que são feitos, com o tal do
mega terremoto da fossa de Nankai. Esse terremoto, como o nome já diz, é um mega terremoto, né? Não Mega terremoto não é um nome lá muito atraente, é um né? terremoto qualquer. Ele é extremamente poderoso. E ele acontece na divisão da placa tectônica do Mar das Filipinas com a placa tectônica de Amur. A divisão dessas duas placas tectônicas fica exatamente no que é a região de Honshu, que é uma das principais ilhas aqui do Japão. O Japão fica em cima da divisão dessas placas tectônicas. Não, isso aí que ele tá falando é baseado em dados de especialistas japoneses, né? Com relação a esse assunto. E esse terremoto ele acontece de tempos em tempos, né? Em intervalos de 90 a 200 anos ele acontece. E geralmente acontece em pares ainda. São 2 terremotos muito fortes que acontecem em 2 pontos específicos ali da divisão. Romântico, né? Não tá sozinho no mundo. Como eu já tinha falado, a Yakuza é gigante. Pelo menos no Japão, eles têm mão em cima de tudo. Até os jogos da SEGA, Saga Yakuza, tem envolvimento direto deles. Bizarro, mano. É igual o São Francisco, né? A tal da falha de San Andreas. Isso mesmo, Gabo, verdade. Tem essa parada lá também, né? Dessas placas tectônicas, né? Em que acontece ali uma ruptura, né? Que é o que eles chamam ali. A última vez que esse terremoto aconteceu foi em 1946. Mas não foi uma ruptura completa, né? Como eles dizem, né? Não foi o terremoto com a magnitude total que poderia ter sido, né? E mesmo assim, já foi um terremoto de magnitude acima de 8 na escala Richter. Já foi muito forte, né? Não foi completo e foi na escala 8? Fudeu, então. Quando vir legal, completo, vai acabar o Japão. E agora? E se acabar o Japão? O principal ponto, né, da divisão dessas placas tectônicas, que pode acabar produzindo o terremoto mais poderoso de todos, ele não sofre uma ruptura desde 1854, né? E já é esperado que o próximo mega terremoto aí, de Nankai, seja uma ruptura total, né? Seja uma ruptura que vai realmente ser o terremoto mais forte que pode ser. E que possivelmente vai acontecer nos próximos 30 anos, dentro dos próximos 30 anos, né? Os especialistas aí, eles já dizem que é esperado um terremoto de pelo menos 9.1 na escala Richter e que vai atingir as 2 maiores cidades do Japão e as mais populosas, né, que são Tóquio e Osaka, né? Fudeu, irmão. E Fudeu. Já era, dá tchau já. Viaja pro Japão enquanto ainda dá tempo, hein? Pelo amor de Deus, não vai me viajar pra lá quando tiver acabando o mundo. Pô, imagina o azar, velho. Tu viaja pro Japão, passa um tempinho lá, conhecer o bagulho, tá ligado? Aí chega lá, dá o terremoto, tu morre. Ah, velho, eu não vou aceitar, não. Eu vou ficar muito puto. isso é Vou ficar muito puto. bizarro, tá ligado? É bizarro porque, assim, por mais que esses... É bizarro porque não tem como impedir, né? Eles sabem que vai ter essa porra e não tem como impedir. É tipo assim, vai acontecer. E quando acontecer, fudeu. E não tem como impedir. Só aceita. que esses terremotos já tenham acontecido, né? Eles acontecem de tempo em tempo. A última vez que ele realmente aconteceu com força total, né, foi ainda numa época em que as populações das cidades eram muito menores do que são hoje, né? E as próprias cidades eram muito menos urbanizadas, né? Não tinham tantos edifícios, tantas rodovias, tantas pontes, né? Enfim, tantas construções com potencial de desmoronamento como tem hoje aqui nas metrópoles japonesas, né? Então realmente o estrago que um terremoto dessa magnitude pode causar nas duas maiores cidades do Japão, onde estão acumuladas praticamente, né, a maior parte da população do país, é gigantesco, né? Para vocês terem uma ideia, o governo japonês estima que o próximo mega Mitch, sabe o que é pior? Nem é o terremoto, e sim o tsunami. terremoto de Nankai causaria um prejuízo de mais de 200 trilhões de ienes. Pô, cara. Os caras estão pensando em prejuízo monetário, mano. Porra, imagina quanta gente ia morrer nessa brincadeira, velho. Porra. Caralho, para de pensar em dinheiro um pouco, mano. Nos primeiros 2 anos. E chegaria a 1.240 trilhões para recuperar tudo no decorrer de 20 anos após o terremoto. Então, olha só. Caralho, ia demorar 20 anos pro Japão se recuperar do terremoto? Fudeu o Japão, gente. Já dá tchau. Acabou os animes. Já vou até procurar outro nicho pra eu investir. Acho que vou virar gamer agora, tá?
Fudeu, irmão, fudeu. Eles já estimam que iria demorar ali pelo menos 2 décadas, né? 20 anos ainda depois do terremoto para conseguir reconstruir. Japoneses e japonesas, venham para o meu Rio de Janeiro. Pode vir. Tudo que vai ser perdido por decorrência desse mega terremoto quando ele acontecer. E isso ainda não é nada, né? O valor que vai ser gasto para se recuperar as coisas ainda não é nada. Pô, o Japão não pode terceirizar, não? Tipo assim, pô, acabou meu país, mano. E se a gente pegar o nosso governo, inserir em outro país e conviver de igual para igual assim? Mas vocês mandam. Mas a gente tá vivendo lá também. Pode não? Rola não? Aí o Japão terceiriza, né? O Brasil. Vem pra cá. Rola não isso aí? Essa brincadeira? Transfere toda a população pra cá. Porque esses mesmos especialistas eles já fazem projeções para pelo menos 230 mil mortes no Japão. Quanto? Calma, não entendi direito. Para pelo menos 230 mil mortes. Caralho, 230 mil mortes? É morte pra caralho. No Japão. Em decorrência aí de um evento. São 4 maracanãs lotados. Dessa magnitude. Então já ia ser uma catástrofe que ia abalar a sociedade japonesa enormemente, né? Mas Elon Musk é altruísta, vai dar Marte pro Japão. Se pá, né? O Brasil já tem problema pra dar coisa básica pra povo daqui, imagina o país inteiro. Pô, mano. Os japoneses vão ajudar pra caralho, mano. Os japoneses, eles limpam, né? Eles limpam quando faz sujeira. Lua! Vai. Fala. Conta a tua história. Caralho, hablou pra caralho. Hablou muito. Puta que o pariu, mano. como se não bastasse, né? Essa é só a primeira parte do drama, né? É o primeiro cavalo. Só o primeiro cavalo do apocalipse. Porque todo mundo sabe, né, que um terremoto dessa magnitude muito provavelmente acabaria produzindo também. Ninguém vai ligar se morreram 230 mil. Aqui no Brasil morreram 700 mil e a maioria cagou pra isso. Cara, é porque quando são mortes, tipo, quase que instantâneas, o pessoal meio que liga. Mas eu concordo. O pessoal é meio merda, né? Pra lidar com esse tipo de coisa. A sociedade burguesa... Um tsunami gigantesco, né? O Japão, por ser uma ilha, fica vulnerável a tsunamis por todos os lados. E as ondas gigantes que um terremoto de 9.1 de magnitude produziriam, com certeza, ainda iriam acabar engolindo. Eu não gosto de ficar comparando tragédia, tá ligado? Eu lembro quando teve aquele massacre lá na França, naquela boate. Aí ao mesmo tempo rolou um bagulho em Minas Gerais, né? Que a barreira estourou lá, aí teve meio que um tsunami de lama, deu uma merda, morreu um monte de gente. Aí o pessoal ficou falando, porque vocês não podem ficar com pena da França, porque aqui no Brasil deu merda. Não, Brumadinho não, Brumadinho foi depois. Brumadinho foi anos depois. E tipo assim, cara, pô, velho, para de comparar a tragédia, velho. As duas são igualmente merda, tá ligado? Foi Mariana, isso. Cidades inteiras, né, iam matar mais muitos milhares de pessoas, principalmente nas regiões costeiras, né, do Japão. É muito comum, né, aqui no Japão, tanto que o nome da onda tá em japonês, né, o tsunami. Quase sempre que acontece algum terremoto muito forte, o Japão é assolado por tsunami. Ou seja, o tsunami vai rolar em Tóquio e Osaka, mas as cidades litorâneas vão tudo se fuder, porque vai vir um maremoto, né, vai ter um maremoto junto, vai vir um tsunami, vai engolir tudo. Fudeu, o Japão vai acabar. E muito provavelmente depois desse terremoto, as cidades já estariam devastadas por conta do terremoto e ainda viriam essas ondas gigantescas para acabar com tudo que restou, né? E por fim, como se tudo isso... A Baía de Tóquio, Gabu. Isso mesmo. Já não bastasse, né? Ainda tem a cereja do bolo. E é interessante porque provavelmente é o cartão postal mais famoso do Japão. O Monte Fuji vai entrar em erupção, é o que me faltava. O Monte Fuji. Que tem muita gente, inclusive, que nem sabe. Mas o Monte Fuji... É um vulcão. Não é uma montanha, né? O Monte Fuji, na verdade, é um vulcão ativo, né? É o Fuji-san. O maior vulcão do Japão.
e um dos maiores do mundo, inclusive. Pra quem não sabe, no japonês, quando você vai se referir a uma montanha ou vulcão, você bota o san no final. Tá ligado quando você chama alguém, sei lá, mano? San, tipo... Hitsugaya-san, tá ligado? Pra poder demonstrar respeito, montanha e vulcão também. Aí tu fala Fuji-san. E aí, assim, a última vez que o Monte Fuji entrou em erupção, olha só, hein, foi em 1707. E adivinha só, o que causou a erupção do Monte Fuji em Um terremoto. 1707 foi justamente um desses mega terremotos. Caralho, mano. Vai rolar um mega terremoto que vai destruir Tóquio e Osaka. Vai vir um tsunami que vai lamber o Japão. E de quebra o Monte Fuji ainda vai entrar em erupção, velho. E o governo... Nada? Ninguém tá tentando não? Tipo... Vamos vazar do Japão? Nada? Vai ser isso mesmo? Vão aceitar? Da fossa de Nankai, né? Então, assim... Isso não vai foder só o Japão, não. Não, mano. Óbvio que não. Vai foder o planeta, né? Querendo ou não. Principalmente porque a gente é dependente do Japão em algumas coisas. Lógico que de lá pra cá, né? Desde 1707 já aconteceram outros terremotos, né? Que nem eu falei, 1800 e pouco, 1946. É por isso que tem tanto anime e mangá no Japão que é distopia legal. Ou os caras vivendo num mundo destruído, porque eles já estão preparados pra isso. Sai do Japão imediatamente, Oda Sensei. A fumaça vai tapar o sol, vai esquentar o planeta, tamo real fudido. A possibilidade de uma erupção do Monte Fuji, né? Eles verificam ali a quantidade de CO2 que é produzido ali dentro do vulcão, né? E se eu não me engano foi depois daquele terremoto de 2011, né? Que teve aqui no Japão, que destruiu tudo lá. Os níveis de CO2 do Monte Fuji depois desse terremoto, eles chegaram a 5 gramas por metro cúbico por dia. E isso é considerado o limite do seguro pelos especialistas, né? Então o Monte Fuji ele já está no limite do limite. Já é meio que um consenso, tá ligado? Já é meio que um consenso da comunidade científica ali que o Monte Fuji não vai aguentar mais um terremoto de magnitude muito alta, entendeu? Então é quase certeza que da próxima vez que esse mega terremoto de Nankai acontecer, o Monte Fuji vai eventualmente entrar em erupção. Não é só tapar o vulcão. Pô, é só tampar, pô. Bota lá, uma tampa, né? Ninguém pensou nisso, uma rolha gigante. Né? E mais Não, eu quero saber o que o Marco Abreu tem a dizer sobre isso. Até agora ele tá aqui. uma vez, né? Aquilo que eu já tinha falado lá no começo. A última vez que o Monte Fuji entrou em erupção foi em 1700, tá ligado? Isso nunca aconteceu na história recente. Infelizmente, daqui a 30 anos, mesmo que eles venham pro Brasil, não vai dar certo. Pois nessa altura a gente já vai estar sem boa parte das cidades litorâneas por conta do nível do mar. Tipo, aqui na minha cidade já seriam praticamente mais de 1 milhão? Mas as outras. Vai ficar difícil ceder lugar pro Japão. Porra nenhuma, mete o pessoal na Amazônia lá, tem terra pra caralho. Do Japão. Então o estrago que uma erupção... Por que em geral não jogam uma caralhada de balde d'água no Monte Fuji? Tá vendo? Eles não pensam, velho. O povinho tão esperto que é o povo japonês e os caras parece que... como essa pode causar, ainda mais por ficar... Mato Grosso cabe geral, Pará. Aqui no Rio de Janeiro é engraçado. Rio de Janeiro, a parte mais cara é a Zona Sul, né? Que é Copacabana, Ipanema, Leme. Os lugares mais caros do Rio de Janeiro, daqui a um tempo não vai existir mais, mano. Porque a água vai subir tanto que vai só inundar tudo. E os caras gastando dinheiro com casa lá na puta que pariu. Muito burro, né, velho? Então não dá nem pra imaginar. Eu aqui na minha cidade, ninguém... No meu bairro, ninguém. Não dá nem pra imaginar. Vem ninguém. O estrago que essa erupção poderia causar. Então, assim, há quem diga, né? Há quem diga que essa série de desastres que podem vir a acontecer nos próximos 30 anos podem acabar até remodelando o Japão como a gente conhece. Né? É uma desgraça, né? Você parar pra pensar, pô, um terremoto de magnitude altíssima que vai acarretar em tsunami e ainda provavelmente vai acarretar na erupção do Monte Fuji, né? Tudo isso vai acontecer muito rápido e é uma certeza, né? Esse que é o pior, é uma
É uma certeza. Vai Coisa acontecer. que é inevitável e que não tem muito como se prevenir, né? Não dá pra mudar o Japão de lugar. Então, é muito interessante. Eu acho interessante também, porque os sociólogos e os economistas, né, que estudam sobre o Japão, Sim. eles também dão mais ou menos o prazo de 30 anos ali até a sociedade japonesa colapsar Caralho, fudeu. pelo envelhecimento da população e a baixa taxa de natalidade, né? Ou seja, acabou mesmo o Japão. Então, olha só, né? Se É muito interessante. todos esses eventos Acontecer ao mesmo tempo, já era. culminarem, né, simultaneamente, coincidirem de acontecer tudo junto, né? O Japão já está passando ali por uma crise e tal, e ainda vai lá, acontece esse desastre. Aí esquece, né, filho? Aí é só ir de horizontal mesmo, tá ligado? É só ir de horizontal mesmo. Não tem mais o que fazer. E que nem eu falei, né? Esses desastres naturais, eles são inevitáveis, ainda que não aconteçam, né, nos próximos 30 anos, como estão prevendo. Eles com certeza vão acontecer alguma hora, né? Não é questão de sorte. Vai ser o primeiro país apagado da face da Terra? Assim, né? Primeiro país, eu acho que não. Seria isso a primeira nação da história a gente ver ruindo, literalmente, por causas naturais? Assim, você tá falando o quê? A gente, ser humano moderno, vendo? Nesse sentido? Porque várias nações já foram varridas da face da Terra, né? Ah, tá. É, acho que sim. Acho que o Japão vai ser a primeira nação que a gente vai ver desaparecer. Eu tenho certeza, tipo, certeza. O Japão vai acabar. Pode demorar 20, 30 anos. A gente pode ter 50 anos quando isso acontecer. Mas vai acontecer. E vai ser muito triste. Muito, muito, muito triste. E a única sorte que se pode ter A gente vai estar vivo pra ver isso? Pô, cara, assim, eu acho que eu consigo chegar nos 50 anos, tá ligado? Não sei você. Eu vou estar lá, fazendo live. Vovô gamer. de morrer antes que tudo isso aconteça. A sorte é não estar vivo pra ver tudo isso acontecer. Mas que vai acontecer, vai, infelizmente. E é isso, mano. É isso. O Brasil, né, apesar dos problemas sociais que a gente tem, pelo menos nesse quesito do clima e da geografia, é um paraíso comparado ao Japão. É isso, mano. Espero que vocês tenham gostado disso aí. É que o Brasil não tem como acabar, né? Com esse tipo de coisa. Próximo vídeo a gente já volta com as piadas de baixo calão. E é nóis. Cara, excelente vídeo, mano. Gostei do papo. Bem legal mesmo. Triste, né? Mas legal. Só de imaginar o plantão da Globo tocando. Acabou o Japão.